Sensorial FM. Primeiro lugar em audiência. Conquistando você com som e qualidade. Aqui. Sensorial FM. Fique ligado, vem aí a próxima atração. O programa a seguir é de responsabilidade de seus produtores e locutores. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Começando na Sensorial FM, o programa Umbanda Sem Fronteiras. É só aqui na Sensorial FM, a rádio que ouve você. Pessoal, bom dia. Estamos de volta com o nosso programa Umbanda Sem Fronteiras. Um prazer estar de volta. Aqui é o Pai Joãozinho. Ficamos algum tempo fora do ar pela pandemia, por alguns problemas pessoais. Mas estamos de volta aí com o nosso programa. Estou muito contente pelo convite do Pai Ronald de continuarmos as gravações. Então vamos trabalhar, né, gente? Vivemos aí alguns períodos complicados da religião, alguns devaneios das pessoas que não vêm ao caso. Mas eu acho que nós temos que divulgar sempre nesses canais que estão abertos a nós as coisas boas da religião. Temos muitas diferenças sim na religião, mas essas diferenças não são motivo para briga, para discórdia. A Umbanda é muito bonita. Eu optei nessa minha volta às gravações do programa a trazer um assunto corriqueiro, normal, mas que gera muita desavença, né? Nós temos muitas vertentes da Umbanda, temos muita gente diferente, muita gente boa. O que vale a pena é o respeito, é a amizade, é o carinho, é o aprendizado, né? A nossa visão de religião. O assunto que eu vou abordar no começo hoje é, na verdade, a Umbanda, o início da Umbanda, a iniciação, a anunciação, a fundação. Tem várias vertentes, existem várias vertentes, várias histórias. E eu acho que o mais bonito é a gente aceitar as histórias de cada um. Então eu vou trazer aqui alguns amigos meus, Pai Carlos Catucá de São Paulo, Pai Beto Campos de Campinas, Pai Binho de Sumaré e também o Pai Carlos de Ogum de Campinas, com as suas visões sobre o início da Umbanda. E mais interessante é que somos grandes amigos, trocamos informações e para a gente não faz diferença se é uma forma ou se é outra. Essa história não vai mudar a religião. Vai trazer mais romantismo a gente aprender, vai trazer mais entendimento a gente ver as diferenças. Quem sabe mudar de opinião, entender uma outra opinião. Mas a Umbanda é isso, essa amizade, as diferenças e aprender. Então a gente vai começar com algumas músicas que nós separamos aqui para vocês durante o nosso programa. E os blocos serão esses pais falando da sua ideia de como começou a Umbanda. É muito legal aprender, tentar olhar por outro lado isso. Nós temos aí várias vertentes, temos essa do Zélio que é muito bonita, que deve ser aceita por muita gente. Temos as versões que a Umbanda começa antes, em outros cultos, mas o interessante é aprender, se encaixar. Não vai mudar nada na nossa vida de hoje se a Umbanda começou de uma forma ou outra. É um romantismo para a nossa história. Eu tenho a visão, por exemplo, humildemente falando, inclusive tem um vídeo no YouTube rodando na internet antigo da filha de Zélio falando que o Zélio foi tratado numa Umbanda, numa Preta Velha, antes de anunciar a Umbanda, né? Eu posso até passar para quem me procura nas redes sociais, eu passo esse link, é muito interessante, é muito esclarecedor, mas também não muda nada na religião de hoje. Eu penso que a Umbanda ela nasce um pouco antes da anunciação, como o Zélio fez. Zélio foi muito importante na minha visão, talvez a pessoa mais importante da Umbanda. Ele pôs a Umbanda na sociedade branca, na sociedade capitalista, de uma forma muito corajosa, da forma que ele colocou. Mas eu penso que nasce antes os cultos umbandistas, apesar de não serem regrados, nascem dentro das senzalas, com incorporações dos mais velhos que vinham para trazer ensinamentos aos mais novos que se perdiam. E daí começa o culto, de alguma forma, de outra, principalmente com os pretos velhos e com os caboclos. Nós temos bastante informações sobre isso. É a minha visão. Também já tive a visão de que ela começa com o Zélio, mas eu comecei a estudar um pouquinho mais, conversar com os mais velhos e mudei a minha opinião, mas não muda a Umbanda.
Não mudo o respeito que eu tenho por quem pensa diferente. Não mudo o respeito que eu tenho por qualquer pessoa que toque a Umbanda verdadeira. A Umbanda é caridade. A Umbanda é tão simples, gente. Ela é tão simples que as pessoas se confundem na sua simplicidade. Tem um caboclo com um preto velho firmado fazendo caridade, é lá que a gente tem que ficar. A Umbanda nessa sua simplicidade ela é tão grande, que não tem como pôr em um livro, não tem como pôr em uma carta, não tem como se regrar essa religião. A Umbanda está dentro da gente. Eu sempre falo que o livro sagrado da Umbanda é o nosso preto velho, é o nosso caboclo. Ali é a nossa Bíblia. A Umbanda é a oralidade. Vamos ter mais amor no coração, vamos aproveitar as informações, não vamos brigar por diferenças, não. Não é hora de fazer isso, é hora de se unirmos e mostrarmos o que viemos, né? Os nossos valores, as nossas cantigas, a nossa cultura, ela é maravilhosa. Então esse é o nosso primeiro bloco. Daqui a pouco teremos outros blocos aí com os meus amigos, pais de santos, dando suas informações. E eu agradeço a todos. Quero aqui publicamente agradecer a paciência do Pai Ronald comigo, principalmente. E vamos colocar esse programa no ar, gente. Muito obrigado. Laroê, seu capa preta, salve sua banda, salve sua força e salve a sua proteção. Bom dia para você que é de bom dia, boa tarde para você que é de boa tarde e boa noite para você que é de boa noite. Aqui é o Pai Ronald de Xangô. Se você precisa de proteção, abertura de caminhos, limpeza espiritual, saúde e tudo que o Exu pode te proporcionar, essa dica é para você. Já está disponível o curso Exu Desvendando Mistérios em EAD para qualquer lugar do mundo. Agora, com o auxílio de Exu, você pode desmanchar a amarração amorosa, destrancar caminhos fechados, desfazer qualquer trabalho que esteja prejudicando a sua vida e das pessoas ao seu redor. Com 29 videoaulas, o curso Exu Desvendando Mistérios ensina a manipular os mistérios de Exu com responsabilidade e segurança. Nada de curso chato aqui não! O curso Exu Desvendando Mistérios é um bate-papo comigo e o amigo e irmão Pai Vladimir de Oxóssi. E claro, com você! Inscreva-se já! Tenha acesso ao conteúdo completo do curso. Receba o link e informações em facebook.com/Exu Desvendando Mistérios. Laroie! Laroê, Exu, salve seu capa preta, salve sua força, salve sua banda e sua proteção. Querido amigo, Pai Joãozinho, a todos os irmãos, meus cumprimentos, a bênção a todos. Sobre a história da Umbanda, no meu ponto de vista, eu tenho uma ótica ligada à cultura afro-indígena brasileira, aonde eu e minha casa, Comunhão da Luz, comungamos da opinião de que Zélio Fernandino de Moraes ele é um anunciador e não um fundador. Porém, temos extremo respeito com a passagem de Zélio, que para nós foi fundamental na história da Umbanda, principalmente na formalização dela perante a sociedade como religião. Eu sigo muito a teoria da história da África, da história dos Banto, Congo, Angola, dessa miscigenação de África, Brasil. Então eu enxergo a Umbanda como uma cultura religiosa, espiritual, que não se dá para saber qual ponto de partida no Brasil ela foi fundada. Eu acredito no período escravocrata, justamente pela união dos Banto com Angola, que seria os Bakongo e os Umbundo, com os índios brasileiros em período escravocrata e, logicamente, já com o catolicismo popular, com a cultura do catolicismo que vem desde 1480 em África, na região Banto-Congo-Angola. Acredito nessa filosofia dos Macu Umbanda, que a palavra Umbanda está no dicionário Quimbundo,
que existe há mais de 6.000 anos antes de Cristo, significa arte da cura. Então, na região Congo, toda vez que se tinha um ritual dos nativos Bakongo, se chamava de Umbanda, se relacionado à cura espiritual, cura da mente, do corpo, e era através da incorporação dos Bakulo, que são os espíritos ancestrais dos Bantu. Quando eles chegam no Brasil, no período escravocrata, eles se unem com os índios brasileiros, os índios tupis, tupinambás, entre outros, que são os índios juremeiros, que cultuam um culto parecido, que também existia incorporação dos índios, dos ancestrais indígenas. Então se miscigina os macumbanda, juntamente com os índios brasileiros, juremeiros, um culto de ancestralidade indígena brasileira e ancestralidade banto congo angola africana, ou seja, o caboclo e o preto velho. Então já nessa miscigenação já vinha a cultura do catolicismo popular e historicamente as miscigenações foram acontecendo, as implantações foram acontecendo, até chegarmos nessa base de doutrina espírita, que também aconteceu diante de um movimento histórico, e chegarmos nessa anunciação de Zélio Fernandino de Moraes. Mas eu interpreto como anunciação porque na cultura africana e cultura indígena não existia um modelo de se nomear cultos e se nomear religiões. Sabemos que o candomblé é brasileiro, sabemos que a Umbanda é brasileira, a Jurema é brasileira, mas nós sabemos que esses nomes, eles aconteceram, eles não foram rotulados assim simplesmente pelos africanos ou pelos índios, como candomblé, Umbanda vai se chamar desta maneira, vai se chamar Jurema. Jurema por causa do culto à árvore sagrada, Jurema, vamos louvar Jurema, então ficou Jurema. O candombelê, que é uma palavra que vem do quimbundo, ficou dessa maneira, era falado na época e virou candomblé. E Umbanda, que era o ritual da arte da cura, a cura. Então, vamos praticar a Umbanda. Essa filosofia espiritual deles fazia parte de uma filosofia de vida. Então não era uma religião, não eram religiões, era filosofia de vida. Eles acordavam, era a cultura deles. Sendo assim, esse modelo de rótulo à religião, a segmentos, vem do branco, do europeu, e que isso se moldou aqui a nossa sociedade. Por isso, eu acredito que não se escutava o nome Umbanda antes do período de Zélio Fernandino de Moraes como uma religião, como um culto, mas sim como uma prática, como o dia a dia. Então, na nossa crença, na minha crença, a Umbanda já existia diante dessas manifestações dos macumbanda, que eram os sacerdotes, as mãos, né, da arte da cura, e dessa miscigenação indígena. Então ela foi constituída no Brasil, período escravocrata. Não sabemos exatamente o período, como assim também não sabemos o candomblé, como não sabemos a Jurema, uma data exata, mas era uma parte já da crença dos bantus, que se miscigenou com os índios, que se miscigenou com o catolicismo popular e algumas culturas da Europa que fazem parte do Brasil, esse país miscigenado. Com maior respeito ao Zélio Fernandino de Moraes, mas eu enxergo o Zélio como um anunciador, o caboclo da Sete Encruzilhadas, anunciando algo que já existia e trazendo um formato a isso perante a sociedade na época, que era muito preconceituosa, ainda é, imagine em 1908, onde o catolicismo e o espiritismo entravam num conflito, mas eram dois segmentos europeus, eram dois segmentos brancos que tinham força política para um debate, para um diálogo, e jamais um segmento vindo do índio ou do descendente africano teria essa potência, nós sabemos disso. Então, Zélio Fernandino de Moraes, através dessa bendita espiritualidade que veio representar o caboclo das Sete Encruzilhadas, ele cria uma estratégia para que a cultura de raiz afro-indígena brasileira
possa ser ouvida diante daquela sociedade. Ele anuncia algo que já existe. Então eu penso que essa é a minha interpretação, com todo respeito aos irmãos, mas é assim que eu vejo. E daí em diante a gente sabe das miscigenações, das vertentes, entre outros. Um forte abraço para todos os irmãos. Espero ter podido colaborar um pouco aí com a minha ótica, a minha teoria, que claramente não é a dona da razão. É apenas o que eu compartilho, o que eu comungo com os irmãos. Canal Sensorial FM Web, o melhor conteúdo para você. Nossos programas em formato em vídeos, entrevistas, bate-papo, participações especiais e muito mais. Se inscreva agora, é gratuito. Canal Sensorial FM Web, o melhor para você. Criação da Umbanda. Tenho o hábito que procuro sempre manter. Quando sou questionado sobre a Umbanda, deixo claro que tudo que digo e pontuo não é uma verdade absoluta, mas apenas uma leitura, que para mim é palatável. E o que permite isso é justamente a pluralidade fértil e a universalidade ritualística e litúrgica que pode ser encontrada no nosso amado Umbanda. Isso significa que eu também tenho meu cantinho de pensamento e forma. Tendo isso posto, coloco como muito provável e possível que a existência na Umbanda do culto à natureza, suas forças, poder energético e magístico, como sendo o nosso otar, pedra fundamental, pode definir a existência milenar da Umbanda. A falta de um início filosófico ou ordem filosófica religiosa, definido deste entendimento, justificou a necessidade de anúncio desta religião de Umbanda. E desta forma, o sagrado abençoou Zélio Fernandino de Moraes com esta missão através do Caboclo das Sete Encruzilhadas, que anunciaram com princípios inclusivos e de acolhimento, amor e caridade e propagação de conhecimento alicerçado na proposta de aprender com quem sabe mais, ensinando quem sabe menos, uma nova oportunidade de ligação com Deus e sua criação. Deste ponto em diante, valores cristãos, espíritas, africanos e ameríndios fundiram-se a inúmeras virtuosidades ancestrais, seja de maneira sincrética, mitológica ou meramente metafórica, dando-nos a oportunidade, dentre outras coisas, de contemplarmos a força e o valor da manifestação do Espírito para a prática da caridade. Através dessa união de bandas, uma unidade espontaneamente foi selada com o nome de Umbanda. Axé a todos. Você sabe qual retorno que você vai ter anunciando em outra rádio? Ai, que dor de cabeça! Só esse. Então anuncie com a gente e saiba como é simples e tão fácil de ter o seu produto conhecido por várias pessoas. Não perca tempo. Anuncie 11 9 40 26 60 68. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Boa tarde, Pai Joãozinho. Boa tarde a todos os meus irmãos. A bênção de todos. O tema é como surgiu a Umbanda, né? Na minha visão, segundo a Umbanda que eu professo, a Umbanda se dá, ela é anunciada no Brasil a partir de Zélio Fernandino de Moraes e o Caboclo das Sete Encruzilhadas, juntamente com o Pai Antônio e Orixá Malê, que ditam as diretrizes para a organização de um culto que seria direcionado à manifestação do Espírito para a prática da caridade, onde teríamos a presença de caboclos, pretos velhos e outros espíritos compondo essa imensa egrégora, atuando em diversas linhas de frente e de trabalho. Entendo que anteriormente a 1908 existiam sim outros cultos similares, porém com o nome de Umbanda somente a partir de Zélio. A Umbanda foi findada a partir de um forte sincretismo religioso, trazendo para si forte influência de outros cultos, como o catolicismo, espiritismo, pagelança e africanismo. Hoje,
Temos várias casas com cultos diversos que se denominam Umbanda, cada qual é embasada na proposta do aprendizado daquele dirigente e principalmente pela orientação dos guias-chefes que sustentam a coroa desse dirigente. Entendo que a Umbanda tenha surgido como uma só, porém com o passar dos anos é notória a diversidade cultural que se faz presente dentro da nossa religião, onde denominamos de vertentes e tenho comigo que todas devem ser respeitadas, desde que embasadas na proposta da qual a Umbanda tenha sido anunciada, fazer o bem sem olhar a quem. Meu saravá fraterno a todos, que Pai Oxalá nos abençoe e nos proporcione uma ótima semana. Forte abraço. A Manco é parceria além da obra. Ô, seu Maravilha, chega mais. Ó, troquei toda a parte elétrica e hidráulica. O segredo aqui tá na escalação, é tudo a Manco. Rapaz, Matia, você é parceiro mesmo, hein? Ficou uma maravilha. E usando a Manco, né, seu Túlio? É golaço. Golaço? Túlio, maravilha, chega ao fio e um gol! Mais uma pra minha conta. A Manco tem soluções com produtos de qualidade para a vida do brasileiro. Pensou em parceria? Pensou em Amanco. Amanco, Amanco. Bom dia, Pai Joãozinho, a sua bênção. Apesar de saber de outros relatos a respeito da nossa amada religião, o Templo de Umbanda, Caminhos da Luz e Caboclo Rompimato, a casa na qual eu estou como dirigente espiritual, praticamos e aceitamos a criação da Umbanda a partir do seu anunciador, o médium Zélio Fernandino de Moraes, e os ensinamentos deixados pelo senhor Caboclo das Sete Encruzilhadas: aprender com quem sabe mais, ensinar quem sabe menos e a ninguém virar as costas. É assim o nosso comportamento e é assim que nós seguimos essa tradição da nossa amada e querida religião. Sensorial FM Web, a maior rádio holística do Brasil. Levamos aos ouvintes uma programação para esclarecimento interreligioso, unindo a espiritualidade ao bem-estar, qualidade de vida e conscientização da preservação ao meio ambiente. Corpo, mente e espírito formam a Sensorial FM Web. Oi pessoal, vamos encerrando o programa, espero que tenham gostado dos áudios que passamos aos nossos amigos. Eu quero deixar esse programa à disposição para quem precisar divulgar seus terreiros, seus eventos, divulgar nossa Umbanda, divulgar o Candomblé. É um espaço aberto e necessário, tão bonito hoje em dia. É só para encerrar, eu quero passar a vocês que estamos abrindo um curso de Teologia da Umbanda em Campinas de uma forma diferente, uma ideia nova. Eu, Pai Davi, Pai Carlos, Pai Eduardo Perales, estamos com uma ideia nova, onde esse curso de teologia será passado pelos nossos guias. Cada mês terá um guia em terra conversando com vocês sobre a religião. Não é uma formação, não é um curso sacerdotal, é um bate-papo, uma troca de informações, troca de experiências, para que possamos cuidar melhor da nossa religião. Não é cobrado esse curso, ele é praticamente gratuito. A gente pede a doação de quem puder, uma cesta básica. E quem não puder doar vai levar a cesta básica. É uma ideia nova, será um bate-papo bem descontraído aqui em Campinas, para que nós possamos novamente, tentar passar para a sociedade o que é a nossa religião, os nossos valores. Não fazemos mal a ninguém, não matamos criancinha, trabalhamos na lei da Umbanda. Quem precisar de alguma informação tem no nosso Facebook. Vou passar meu contato no Zap, que é o 19996639618 aqui de Campinas. Podem entrar em contato para fazer esse curso e pretendemos levá-los para outra cidade. Não é uma crítica a ninguém, não é uma desconstrução, será a nossa visão da minha família espiritual de como se faz a Umbanda. São os meus filhos de santo que vão participar, esses pais são todos da minha família espiritual. Será bem descontraído, alegre, sem dar bronca em ninguém, como tem que ser a Umbanda. Como eu falei, a Umbanda é tão simples que as pessoas se confundem. Então, uma ideia que a gente vem construindo há alguns anos, esqueci de falar do Pai Dermes também, que também é meu filho, né? A gente vem pensando nisso há um bom tempo, como fazer para divulgar nossa religião com pessoas que queiram aprendê-la, mas que não têm condição de pagar. E essa foi a forma. Quem puder ajudar, vai ajudar. Quem não puder, vai se ajudar. Conto com vocês. Desejo uma boa semana.
Agradeço novamente ao Pai Ronald pela abertura nesse programa. E vamos que vamos, gente. Vamos junto que ninguém segura. Um bom fim de semana a todos e até o próximo programa. Em casa, no trabalho, todo mundo tá ligado. Sensorial FM.